proposta desse vídeo aqui é mostrar para você que a partir de R$150 você pode ter uma renda extra, uma renda passiva. E aí, por que eu tô com essas coisas aqui? Porque eu quero te propor um exercício. Se você é aquela pessoa que diz assim, tá bom, vai, R$150, eu posso começar uma renda passiva, uma renda extra, mas vem cá, eu não tenho R$150. Então eu vou mostrar para você que você pode sim ter R$150 de uma maneira até mais fácil do que você pensa. Imagina aí, o que você compraria com R$150 e que de repente não faz tanta diferença assim na sua vida? Seriam umas 2 pizzas? Olha que tem lugar que nem 2 pizzas já não dá para comprar com R$150. Seriam ali alguns 3, 4 combos de hambúrguer com batata frita mais refrigerante? Será que se você abrir mão aqui de uma coisa ou de outra e você tiver aí os seus R$150, não seria uma boa você começar uma renda extra só eliminando essas 2 coisas aqui? Mas aí você pode ser aquela pessoa que diz assim, não, vem cá, você não está entendendo. Eu não tenho R$150 e eu não fico comprando pizza, eu não fico ali comprando hambúrguer, fast food. Meu orçamento está tão apertado que nem isso aqui não está dando para comprar. Eu trouxe um outro exemplo. Você está vendo aqui? Esses 2 volumes aqui somados têm 5 quilos de arroz. Pacotão lá de 5 quilos, eu dividi aqui nesses 2 recipientes. E por que eu dividi? Porque segundo uma pesquisa do Fundo de População da ONU, 30% dos alimentos que a gente compra vão parar, sabe aonde? No lixo. Isso significa, aplicando-se essa pesquisa no arroz, significa que a cada 5 quilos, esse tanto aqui é desperdício, é jogado fora. 1,5 kg de arroz, você sabe que depois de cozido, o arroz quase triplica, né? Então, imagina que aqui você teria mais ou menos 45 porções de 100 gramas de arroz que vão parar no lixo. Então, se você não tem da onde tirar aí, porque você já está, né, já abriu mão de todos os gastos, você não tem de onde tirar os R$150, que tal você olhar na sua lata do lixo? De repente você não joga arroz fora, mas segundo essa pesquisa, 30% dos alimentos vão parar no lixo sim. Então que tal você acertar aí as quantidades, parar de desperdiçar alimento e desse diga não ao desperdício, você vai dizer sim para esses R$150 que vão te proporcionar o início da tão sonhada renda extra e mais, renda passiva, que é aquela que você não precisa fazer nada, simplesmente você põe o dinheiro e de alguma forma esse dinheiro vai render. Aí você está pensando, mas de que forma é essa que o meu dinheiro vai render? E por que você está com essas xicrinhas de café? Você quer dizer que até o cafezinho eu vou ter que cortar? Não, você não vai cortar o cafezinho não. Eu deixei esse cafezinho aqui porque eu vou levar agora para conversar aqui com uma pessoa que é especialista nesse tipo de renda extra que eu vou te contar. Então, vou levar para o meu convidado. Vem participar dessa conversa também. Patrícia, obrigado pelo café. Já estou em casa aqui. Já está em casa, né? Inclusive, gente, está tão em casa que eu vou até apresentar aqui como Lui, né? Na verdade, a gente está recebendo aqui o Luiz Augusto do Amaral, ele é o CEO da TRX, e a gente vai bater um papo aqui para você entender tudo a respeito de como é que você vai conseguir ter uma renda a partir de R$150. Dá para fazer isso, Luiz? Se apresenta aqui, pessoal. Não, sem dúvida, dá para começar com esse valor. O que a gente quer mostrar é que fazer bons investimentos em bons imóveis pode começar realmente muito pequeno. Eu sou sócio de uma gestora chamada TRX. A gente trabalha no mercado de fundos imobiliários há quase 15 anos. Somos responsáveis por um dos fundos mais conhecidos da Bolsa, que é o TRX F11. É um fundo que conta aí com mais de 90 mil clientes. Então, é um fundo que tem bastante penetração, tem bastante abrangência aí do número de investidores. E a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Trix, um aplicativo, que é para justamente tornar o investimento em fundos imobiliários algo trivial. O investimento em fundos imobiliários é muito bacana,
A gente vai bater uma bola aqui, vai conversar um pouco de por que ele é bacana, mas ele tem algumas dores, tem algumas dificuldades. E a gente criou o Trix justamente para democratizar o acesso ao investimento em fundos imobiliários, democratizando assim o investimento em grandes imóveis, né? Porque fundos imobiliários compram grandes imóveis. Geralmente, são muito poucos investidores que têm a capacidade de investir em imóveis como esses. Através de fundos imobiliários é sim possível e através do Trix, com R$150, você já começa a investir. Pois é, aí depois dessa introdução aí, de repente você está falando assim, nossa, eu não entendi nada, como assim? Eu só entendi que o negócio é grande, eu só entendi que é um pouco difícil. Então, calma aí, se você está pensando isso, primeiro, você está certo, é um negócio grande, é um negócio que está se popularizando mais e que requer, sim, que as pessoas que vão fazer, né, a gestão conheçam muito a respeito do fundo. Só que o que a gente vai trazer aqui para você hoje? Uma forma de você entender também que é possível você investir a partir de pouco dinheiro e ainda que não tenha grandes conhecimentos. Porque eu queria começar a nossa conversa falando o seguinte, né? A gente mostrou agora há pouco, a gente falou muito sobre desperdício, a gente falou sobre dinheiro que a gente gasta e às vezes é só por costume, que você poderia, de repente, abrir mão de uma coisinha ou outra para que daquele dinheiro você possa fazer dinheiro, né? Nesse canal a gente fala muito sobre renda extra, fazer dinheiro, economizar, etc e tal. Mas hoje a gente vai ver um outro ângulo. Como é que você faz isso na prática? Porque, olha só, a gente sabe, né, Luí, quando a gente fala de investimento, o que o brasileiro pensa em primeiro lugar? Caderneta de poupança. Por quê? Porque o brasileiro tem, em sua maioria, um perfil mais conservador. Então, é aquele que diz assim, olha, já foi difícil poupar, então agora eu não posso perder meu dinheiro, de jeito nenhum. Então, sabe que está rendendo pouco, mas sabe que é seguro. Então, acaba colocando dinheiro lá. Hoje, a gente já tem uma outra visão. As pessoas já estão assim, tá bom, eu já entendi que não vale a pena deixar o dinheiro aí. Mas eu coloco o dinheiro aonde? Eu não conheço outra coisa, como é que eu faço? Então, esse é um perfil, né? Que se você está assistindo a gente aí e tem esse perfil, saiba que você não está sozinho, né? Muita gente pensa exatamente dessa forma. E uma outra coisa também, em termos de investimento, que agrada ao brasileiro é o imóvel, né? A gente até brinca no mercado financeiro, tem aquele personagem que é o tio do terreno, né? Toda a família tem um tio do terreno, que lá quando você junta todo mundo, Natal, Páscoa, tem sempre um lá que tá falando assim, vem cá, já comprou o seu terreno? Porque quem compra terra não erra, né? Tem esse monte de coisa. Só que aí você pensa o seguinte, né, Luí? Quando é que eu vou ter dinheiro para investir em imóvel? Eu nem tenho minha casa própria ainda. E é aí que entra o fundo imobiliário. Explica pra gente exatamente o que é esse produto. Perfeito. Bom, antes de mais nada, a poupança e imóveis acho que são duas paixões nacionais, né? A poupança é onde o brasileiro está acostumado a guardar o dinheiro que ele consegue economizar e é bem diferente guardar dinheiro que você economiza versus investir o dinheiro. Né? O tipo de rentabilidade que você vai ter é completamente diferente. É só a primeira guardar parte. É você gastar menos do que você ganha. Investir é você colocar o dinheiro no lugar certo. Então, a poupança é um jeito de guardar, não é um bom jeito de investir. Os imóveis, por outro lado, as pessoas gostam, até pela nosso histórico até relativamente recente de inflação alta, o imóvel te protege da inflação. É uma moeda forte, digamos assim. Então, quando você está investindo em imóvel, você está se protegendo da inflação. Então, muito por causa desse histórico, o imóvel é algo que todo brasileiro gosta da ideia de investir. Só que como é que você começa investindo no imóvel? Se um imóvel... se você chutar muito baixo, vai começar com 150, 200 mil reais, daí para cima. Né? E se você conseguiu juntar 150, 200 mil, 300 mil e comprou um imóvel, você está concentrando todo o seu recurso naquele único imóvel. Então, se for um imóvel voltado para renda, ou seja, para o aluguel, você comprou ali um apartamentinho, uma pequena loja, um conjuntinho comercial e alugou. Teve problema com o recebimento daquele aluguel, você tem 100% de problema no seu recebimento de renda todo mês. É um risco, né? Então, assim, eu gosto muito de imóveis, venho de uma família de incorporadores, trabalhamos com mercado imobiliário há mais de 100 anos, desde o meu bisavô. Então, eu sou um grande adepto,
Mas existe um jeito mais moderno de se investir em imóveis, que é justamente através dos fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários, eles são uma forma, um veículo onde um conjunto de investidores se junta para comprar grandes imóveis. Então, ao invés de você ir lá e colocar o teu dinheiro para comprar um único imóvel de valor pequeno, você junta, tem fundos com 100, 200, 300 mil investidores conjuntamente, eles aportam, colocam o dinheiro nesse fundo, compram esse fundo e o gestor do fundo, que é o contratado do fundo para administrar esse dinheiro, vai comprar os imóveis. E aí quais são os tipos de imóveis? Galpões, então você tem fundos logísticos, você tem fundos de prédios comerciais. Então os prédios mais bacanas que você passa na frente, ali na Faria Lima, na Avenida Paulista e vê, muitas vezes são propriedades de fundos imobiliários. E a pessoa nem imagina que aquele imóvel, aquela loja do Pão de Açúcar, aquele prédio na Faria Lima, aquele shopping que ele frequenta, que ele pode ser dono de um pedacinho daquilo, né? Começando com pouco dinheiro. Nossa, o dono deste prédio tem muita grana, mas na verdade pode ser, né? Os que fazem parte aí de fundos imobiliários, eles têm vários donos. Sim. E conforme a quantidade de dinheiro que cada dono colocou, ele vai ter ali um recebimento. Um percentual daquela receita. Então, é claro, tudo é proporcional. Você colocou R$100 naquele prédio, você vai receber um aluguel proporcional aos R$100. Mas é um jeito bacana de você começar. E se você comparar fundo imobiliário versus imóvel, o imóvel você foi lá, juntou, conseguiu comprar e alugou. Ficou vago, você deixa de ter receita e passa a ter toda a dor de cabeça para administrar aquele imóvel. Ele é 100% seu. 100% seu. Mas quando dá problema... Também é 100%. 100% dos problemas são seus. Esse é um ponto. E o outro ponto, se você precisa fazer liquidez de parte daquele dinheiro, então você conseguiu juntar R$200 mil e comprou um imóvel. Mas, poxa, sua filha vai casar e você precisa de 50 mil para fazer uma festa de casamento. Bom, você não vai vender a sala do imóvel, o banheiro do imóvel. Você tem que vender o imóvel inteiro. Ou alguma emergência, você precisou de dinheiro, tem que vender o imóvel a qualquer preço para conseguir aquela quantidade de dinheiro que você precisa e o excedente você depois tem que se preocupar novamente como investir. Fundos imobiliários não, você comprou fundo imobiliário, precisa de liquidez de parte do dinheiro, é só você colocar uma ordem de venda ali. Se você comprar o fundo certo que tenha liquidez, ou seja, que tem sempre gente querendo comprar, você consegue vender a fração que você precisa. Então, no mesmo exercício aqui dos 200 mil, precisou de 50 mil, você vai vender 50 mil reais em cotas daquele determinado fundo imobiliário. Então, não é à toa que é uma indústria que cresce tanto no Brasil, né? O segmento de fundos imobiliários vem crescendo de maneira significativa nos últimos anos. De 2018 para cá, a gente cresceu aproximadamente 10 vezes, pulou lá de aproximadamente 200 mil investidores para 2 milhões de investidores. Eu tenho até uma matéria aqui do Infomoney, que ela é de fevereiro agora, que diz o seguinte, é bem isso que você está falando, quer ver? Ó? O número de investidores de fundos imobiliários superou a marca de 2 milhões, de acordo com o boletim mensal da B3, da Bolsa de Valores, né? Que foi divulgado na quarta-feira, 8 de fevereiro. Em janeiro, só em janeiro agora de 2023, o mercado ganhou novos 63 mil cotistas de fundos imobiliários. Aí no total, hoje não, né? Em fevereiro lá, nós tínhamos 2 milhões e 62 mil investidores, de acordo com a Bolsa de Valores brasileira. O número é quase 10 vezes maior do que o registrado em dezembro de 2018. Nossa, eram 208 mil, exatamente, em dezembro de 2018, só para não ler a matéria inteira aqui, só para pegar aqui os dados mais importantes. 208 mil em dezembro de 2018. E agora, mais de 2 milhões e 60 mil, segundo os dados aqui da B3. Né? E na nossa visão ainda é só o começo. Se você porque 2 milhões comparado, né, com a nossa população é pouco, mas o crescimento de 10 vezes em, 5 anos... Né? Não, 5 anos não, 4 anos. E pouquinho. Não, e um ponto interessante, né? Se você pegar esse número hoje, é pouco menos que 1% da população brasileira investindo em fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, só como referência, lá são 80 milhões de pessoas que investem nos fundos imobiliários americanos. Que são mais ou menos 25% da população.
Então, claro, o poder aquisitivo lá é muito maior, talvez o alcance do produto seja muito maior, mas que a gente pule desse 1% para 3%, 4%, Bom, 300%, a gente está falando, 400%, a gente tá falando de ir para 5, 6, 10 milhões de pessoas que podem investir nisso. E quando a pessoa fala, não, mas espera aí, com isso de dinheiro eu vou ser sócio dessa loja aqui alugada para o Pão de Açúcar, eu vou receber aluguel todo mês do Pão de Açúcar, vou receber aluguel todo mês do Shopping Iguatemi. Aí a pessoa fala, poxa, então é viável, é acessível para qualquer um. Quem começa a investir no mundo de fundos imobiliários geralmente se apaixona e sempre aproveita uma oportunidade para comprar mais. É verdade. Aí o tio do terreno vira o tio dos fundos, né? Eu certamente posso me qualificar aí, porque eu não consigo ver produto melhor para geração de renda passiva, ou seja, aquela renda que você recebe independente de trabalhar, né? É quando o teu dinheiro trabalha enquanto você está dormindo. Então, todo mês você recebendo renda, todo mês o fundo imobiliário distribuindo para os seus milhares ou até milhões de clientes, seus milhões de investidores, todo mês recebendo dividendo vindo do aluguel de grandes empresas que estão utilizando grandes imóveis. E para você ver, né? Às vezes, quando a gente fala, né, de fundo imobiliário, as pessoas dizem, não, mas tem tanto tipo de fundo que é muito complicado. Só que o que a gente tem que pensar, gente? Quando nós temos variedade... você não tem muita variedade de coisas ruins, você tem variedade de coisa boa, né? Então, imagina só, você vai ao supermercado, você vai comprar, sei lá, café. Se você chegar lá, tem 2, 3 marcas de café, você vai ter que escolher dentro daquilo ali. Agora, como no Brasil, por exemplo, o café é um produto muito popular, quem é que não gosta de café, né? Quanto mais você tem adesão das pessoas, mais você vai ter variedade daquilo. Porque as pessoas são muito diferentes em termos da renda, quanto é que eu vou poder colocar, do objetivo, o que ela quer daquele dinheiro que ela está investindo. Então, quanto maior a variedade, melhor. Por quê? Porque uma daquelas opções vai ser a mais indicada para o seu objetivo. E se você tem 2, 3 objetivos diferentes, também você tem 2 ou 3 produtos diferentes. Então, quando você fala, né? Você tem FII de papel, de tijolo, shopping, laje corporativa, a pessoa fala, meu Deus, mas eu não sei escolher, o que eu faço? No que aí a gente entrando um pouquinho mais no Trix, né? Que você já deu aqui uma pincelada. Sim. O Trix é uma coisa muito interessante, por quê? Porque isso eu tô falando da minha parte, tá? Do que eu enxergo. Aí o Lui, que é a pessoa do Trix, vai explicar melhor. Mas o que eu vejo? É uma forma de democratizar o investimento, porque, como eu falei, eu citei aqui alguns tipos, né? E aí você já começa a ficar meio perdido. Então, você diz assim, no meio de tanta escolha, eu não sei o que eu quero. Ok. E aí vem o Trix, por quê? Porque num aplicativo que você tem, literalmente, na palma da sua mão, você tem como acessar, né, comprar esse tipo de investimento, que eu acredito que até aqui você já entendeu que dá para ter. Lá no começo da nossa introdução, você viu que com um pouquinho ali de, entre aspas, sacrifício no seu dia a dia, você consegue ter um valor, porque os investimentos são a partir de R$150, né? E dentro do aplicativo, ainda que você não tenha total conhecimento de todas as variáveis que isso apresenta, você consegue fazer a sua escolha de uma forma mais consciente dentro dos seus objetivos, porque você tem um gestor. Então, se a gente fosse comparar um imóvel físico com os FIIs, o gestor, ele seria mesmo, mais ou menos aquele bom corretor, que é aquele que vai falar assim, olha, esse imóvel, apesar de que você gostou, ele não é bom por causa disso, por causa daquilo. Só para a gente tentar tangibilizar essa imagem. Eu acho que a figura do gestor é mais abrangente, né? Talvez sim, o corretor seja um dos papéis que a gente cubra, mas de quem cuida do imóvel, do administrador do imóvel, dos advogados que tem que analisar se aquele imóvel está adequado para comprar ou não, do responsável por interagir com o inquilino, do responsável pela manutenção, caso o imóvel apresente algum problema. Então, o gestor é quem vai fazer todo esse trabalho para você, o gestor do fundo imobiliário. Então, o que acontece? Quando a gente fala de fundo imobiliário, todo mundo fala, pô, adorei. Quer dizer, então,
que eu vou agora comprar através de fundos imobiliários, eu vou ser sócio de galpões maravilhosos, shopping centers, lojas de varejo. Adorei, como é que eu começo? Tô dentro, É aí que entra o Trix. Boa. Porque a indústria de fundos imobiliários é muito bacana, mas ela tem dores. Né? Então, quais são as dores? Primeiro, tem 400 fundos que são listados na Bolsa. Então, você fala, bom, por onde eu começo? 400 fundos. Bom, aí você entendeu, contratou um relatório de research, começou a estudar, começou a analisar, chegou a uma conclusão de quais fundos pode fazer sentido. Aí você tem que entender quem é o gestor daquele fundo. Pois o gestor é bom, não é bom, ele tem um bom histórico, não tem. Aí depois você tem que, beleza, escolhi o fundo, os gestores são bons, aí eu tenho que abrir uma conta numa corretora, porque você compra através da Bolsa. E aí você tem que operar através de um negócio chamado home broker, que é, para quem é leigo, bom, eu trabalho com isso, já acho isso, quem é leigo é como operar um satélite. Você abre uma tela no computador e fica trocentas luzinhas piscando. Então você tem todos esses desafios. Aí você conseguiu comprar. Aí você fala, bom, e agora? Tá na hora de vender? Esse fundo continua bom? Se eu recebi o dividendo e não vou usar esse mês, eu quero reinvestir. O que eu compro? São todas essas dores que o Trix elimina. Então, o que o Trix faz? A grosso modo, o nosso time de análise analisa esses 400 fundos, estabelece determinados critérios para cortar fundos que não fazem sentido para os nossos clientes. E aí a gente chega finalmente em 70 fundos que são aprovados pelo Trix. Hoje, aproximadamente 70 fundos já receberam o sinal verde pelo time de análise. E aí o que a gente faz? A gente organiza esses fundos em temas. Então tem um conjunto de fundos que é para investir em galpões. Tem um conjunto de fundos que é para investir em prédios comerciais. Um conjunto para investir em shoppings. Então se você já tem uma certa ideia de qual tipo de imóvel você quer comprar, você literalmente clica, abre o aplicativo, faz o seu cadastro, é um cadastro bem completinho, porque você está abrindo uma conta dentro do Trix. É um cadastro como se você abrisse uma conta num banco digital normal, tá? Como se fosse num banco digital. Você faz um primeiro aporte e literalmente em 5 cliques você chega no botão comprar a carteira que você quer. Então, a carteira o que é? Esse conjunto de fundos. E se você fala assim, mas eu não sei nem se eu quero galpão, se eu quero prédio de escritório, não tem problema. Você pode, tem também por perfil do investidor, que é iniciante, intermediário ou experiente. E aí o que a gente recomenda? Se você não entende nada, começa lá pela carteira por perfil iniciante. Sim. Vai lá, iniciante, é uma carteira composta por mais ou menos uns 30 fundos. Conforme você vai aportando, a gente vai comprando os fundos. E o aplicativo, né, o nosso robozinho vai lá e compra para você. Aí, na hora que algum fundo, por acaso, a gente acha que perdeu a qualidade do fundamento daquele fundo, o nosso robozinho vai lá dar a ordem de venda, compra o outro fundo. Se você quer que o dividendo, né, o recebimento, a renda que você tem todo mês seja reinvestida, você pode programar o aplicativo para ele reinvestir todo mês. O fundo imobiliário, os dividendos são isentos de imposto. Então, você recebe a renda isenta de imposto. Mas se você comprou por 100 e vendeu por 200, esse 100 de ganho, esse é tributado. E aí tem toda uma metodologia para calcular esse imposto. O que o Trix faz? Ele já calcula para você o imposto e mensalmente te manda um report com todas as suas movimentações e uma guia de imposto se você tiver que pagar. Então, você só tem que pegar aquela guia que já está preenchida e pagar no teu banco normalmente. Então, o que foi o papel do Trix? Realmente a nossa missão é ajudar o brasileiro a viver de renda. Esse é a razão de existir da TRX e do Trix, que é o nosso aplicativo. E a melhor forma de ajudar o brasileiro a viver de renda é fazer o investimento num produto tão bom como é fundo imobiliário ser simples. Então, é exatamente isso que o Trix se propõe a fazer. Tornar o investimento em fundos imobiliários algo trivial e fácil para qualquer pessoa. E o nosso time de análise está lá constantemente avaliando quais são os melhores fundos, quais devem permanecer na carteira, quais que devem sair, e está lá sempre monitorando o investimento dos nossos clientes. Isso é muito legal, porque assim, quando as pessoas falam, nossa, mas é que investir em fundo imobiliário é complicado. Sim e não. Por quê? Porque tudo isso que você explicou, análise de fundo, montar uma carteira que seja uma carteira eficiente, tudo isso é complicado. Você tem que ter analistas muito bons
para fazer isso, que conheçam muito do produto. Porque é aquilo, né? Imagina, aí vamos de novo assim tentar tangibilizar as coisas aqui. Imagina que você vai comprar 4 imóveis, né? Então, você vai dizer, bom, eu tenho dinheiro, eu vou comprar 4 imóveis aqui. Eu quero comprar uma laje comercial, eu quero comprar um escritório, eu quero comprar um shopping, sei lá, eu quero comprar... Enfim, você define lá o que você quer comprar. E por que você define imóveis diferentes? Você define imóveis diferentes, você diz, tá, num shopping, eu sempre vou ter dentro dele lojas que vão estar ali trocando de inquilino, tá certo? Então, vai ficar lá um mesinho fechada, mas tem tantas outras lojas, isso não vai fazer diferença na minha carteira. Só que se eu só tiver shopping... E aí acontece um evento como a pandemia, que os shoppings ficaram fechados. E aí? Então, é exatamente essa a importância de você fazer de você investir em um conjunto de fundos com estratégias complementares, justamente para você estar protegido dessas oscilações que são naturais, né? Quem diria que você ia falar assim, gente, o shopping tá fechado, tá vazio, não tem ninguém durante meses. Nunca ia passar na nossa cabeça. Mas por isso que o bom gestor, né, e a gente vive falando aqui, gente, tem que diversificar, porque uma coisa que hoje faz sentido, amanhã não faz. Então, você não pode ter só shopping, você não pode pegar só o teu dinheiro e botar num lugar só. E aí, qual é a parte complicada de você investir em fundo imobiliário? É você perceber quando um deles não está mais fazendo sentido, porque isso acontece, você tem essa oscilação, e você não vai viver disso, você não vai viver para fazer análise. Então, você vai falar assim, não, olha, na minha carteira que eu tenho 12 fundos, um deles não faz mais sentido, eu vou fazer um rebalanceamento aqui da minha carteira. A gente não vai fazer isso. Mas o Trix faz isso. E isso aconteceu recentemente, a coisa de 40 dias, o nosso time de análise entendeu que um dos fundos trazia um risco adicional e deu a ordem de venda. E o aplicativo foi lá nas carteiras dos clientes, vendeu aquele fundo, comprou um outro fundo no lugar... E nos últimos 40 dias esse fundo caiu 30%. Então você imagina, a gente conseguiu antever esse movimento porque a gente está o dia inteiro só fazendo isso. Um time de análise só fazendo isso. Imagina você é um advogado, é um médico, passa o dia ali no hospital, trabalhando, chega no final do dia que você quer ficar um pouco com a tua esposa, com seus filhos, você fala, não, agora eu vou estudar o mercado de fundos imobiliários. Não. É muito difícil. Talvez você consiga fazer isso uma semana, um mês, 2 meses... Mas você acaba cansando e falando, claro, porque você não é o especialista. Né? E o que a gente propõe no Trix deixa na mão do especialista. Claro. E um ponto importante é explicar como o Trix ganha, né? Como que o Trix cobra do cliente. Né? Então, a gente cobra 0,6% ao ano do patrimônio que o cliente tem. Isso dá 0,05% ao mês. Ao mês, tá. Então, é isso que a gente cobra sobre o capital que tem lá investido. Tá. Então, se ele investiu R$100 mil, é 0,6% sobre 100 mil reais para o ano inteiro. Tá. Né? E isso é pago mensalmente. Então, assim, é preto no branco, é bem simples a forma que a gente cobra, é bem simples o entendimento e por trás disso tem toda a tecnologia do aplicativo que facilita uma série de atividades e tem toda a inteligência do time da TRX analisando quais são os melhores fundos e as melhores combinações de fundos. Né? Então, vou juntar esses fundos porque eu acho que esse aqui traz uma possibilidade de ganho maior. Esse aqui tem um upside, né, um ganho futuro, porque os escritórios vão se recuperar. Então, é esse tipo de análise que o nosso time está o tempo inteiro fazendo. Quer dizer, eu como cliente, eu não preciso ficar... Porque às vezes o que acontece, né? Aqui mesmo no YouTube, às vezes você vê lá um vídeo, o fundo imobiliário tal caiu não sei quanto, e aí fica todo mundo de cabelo em pé, e eu vejo muita gente criticando e falando assim, nossa, mas essa casa aqui indicou esse fundo, então ela é ruim. Não é que ela é ruim, é que naquele momento fazia sentido. E a vida muda, as coisas mudam, né? Você não tem ali nada escrito que uma coisa que é boa hoje será boa daqui 2 anos, 3. Não existe. Há 1 ano e meio a gente estava com a taxa de juros a 2%, agora está 13,75%. Uma empresa que pagava 2% no custo da dívida, agora paga 13,75%, mais um prêmio em cima. Claro que dificultou para aquela empresa. Então, às vezes, um fundo que tinha muitas empresas com essa característica ali na investida, estava recebendo direitinho quando o juros estava baixinho, o juro subiu, essa carteira já se tornou mais arriscada. E aí é esse o momento que o nosso time fala, esse fundo aqui tem que sair da carteira e vamos colocar outro.
Então, o objetivo do Trix é fazer com que a pessoa possa ter o melhor dos mundos do fundo imobiliário sem ter o trabalho. Sem ter o trabalho. Sem ter o gasto de caloria para fazer isso. Boa. Eu não tenho que entrar lá no aplicativo e falar assim, deixa eu ver, eu vi aqui alguém falando que esse fundo agora tá ruim, deixa eu ver se eles trocaram. Não, porque isso vocês já viram, como você falou, 40 dias antes de cair. A gente já vinha monitorando, a ordem veio há 40 dias. Pois é. A gente já estava muito próximo da análise. E o nosso time entra em contato com esses gestores, faz entrevistas, pergunta como é que está indo, o que compõe o portfólio, quais são os planos de futuro. Então, a gente está muito próximo. A gente está respirando isso o tempo inteiro. E a gente sabe bem disso porque a TSX é gestora de fundo imobiliário. Então, a gente tem um fundo que é gerido pela TSX, além dos outros 70 que compõem as carteiras do Trix. Luí, a gente falou bastante aqui do aplicativo, mas você pode fazer uma demonstração para a gente ver o quanto é fácil? Dá para fazer isso? Claro. Na verdade, acho que a melhor forma de querer ter o aplicativo é justamente vendo o quão simples ele é. E é legal a gente destacar aqui que uma grande inspiração para o aplicativo foi o Mercado Livre. Aí você fala, o que tem a ver um marketplace com um aplicativo de investimentos? A simplicidade. O Mercado Livre ele é tão interessante porque, literalmente, ali 3 cliques você já comprou o produto. É muito simples, é muito fácil. É tão fácil que às vezes você compra até sem querer, né? Quando você vê, o produto já é seu, né? Então, já tá tocando a tua campainha. Exatamente. Então, exatamente por causa disso, a gente se inspirou muito no Mercado Livre. Legal. No Trix e, literalmente, 5 cliques o cliente consegue investir. Então, claro, vou fazer essa demonstração. Tá com o teu celular aí? Tô mostra aí pra nós já. Quero ver, quero saber, tô curiosa. Vamos lá. Então, vamos lá. Para mexer no aplicativo é muito simples. Você abre ele aqui. Na tela inicial, você pode ver aqui em cima o patrimônio, né? O quanto que eu tenho em fundos imobiliários, quanto que eu tenho na minha conta corrente para usar, quanto que eu recebi de renda em março. E aqui é interessante que eu tenho uma programação mensal dos meus rendimentos. Então, o que eu já recebi esse mês, quanto que eu vou receber no dia 14 de abril, no dia 15 de abril, no dia 16, para você poder se planejar. E se você quiser saber qual fundo que está pagando, você clica aqui e aqui aparecem os fundos que estão pagando esse dividendo. Agora, o que é interessante, antes de mais nada, eu mostrar. Você baixou o aplicativo, fez a transferência, você clica aqui em comprar, vai aqui por perfil, né? Então você tem aqui a carteira iniciante, intermediária ou experiente, ou temática, lojas de varejo, shoppings, escritórios. Então a loja de varejo é justamente a que você começa com R$150. Então vamos supor que eu queira começar aqui na iniciante. Eu clico aqui, ele traz as principais informações da carteira, comprar, põe o valor que você quer investir, comprar e está concluído o processo. Então, para demonstrar que literalmente em 5 cliques o cliente consegue investir, você clica em comprar, escolhe a carteira que você quer investir, comprar o valor que você quer investir e comprar. Acabou. Você, com esse movimento, literalmente 5 cliques, você pode contar aqui que foram 5 cliques, você comprou e investiu esse montante na carteira iniciante. Agora, mostrando como o aplicativo funciona. Então, aqui você tem as informações que eu já demonstrei sobre seus rendimentos mensais. Aqui você pode reinvestir o dividendo. Então, na minha carteira recebíveis imobiliárias, eu recebo mais ou menos R$1.200 por mês de dividendo. Então, eu clico nela. O reinvestimento está disponível e você pode reinvestir até 100%, mas vamos supor que você quer reinvestir 50% da tua renda. Então, da renda que eu tenho de aproximadamente R$1.200, eu quero que todo mês reinvista aproximadamente R$600. Então, eu ponho aqui 50%, ativo e acabou. O reinvestimento está ativado. Todo mês o aplicativo vai pegar esses recursos da sua conta e comprar novas cotas de fundos imobiliários. Aqui a gente tem a evolução da renda. Então, quanto que eu tinha de renda em outubro, novembro, né? Em março eu já estou recebendo R$1.545 por mês de renda. E aqui eu tenho os imóveis que eu sou proprietário. Então, eu posso ver, esse é um ponto muito interessante, eu posso ver os imóveis que eu sou proprietário. Então, isso aqui é um mapinha, ó. Você tem um mapinha aqui da cidade de São Paulo que mostra os imóveis que você é dono. Então, por exemplo, eu sou dono aqui desse Pão de Açúcar. Aí você clica em cima e você tem as principais informações daquele imóvel. Então, você fica próximo do imóvel que você é dono. Então, isso que é interessante. Olha a quantidade de imóveis que tem disponíveis no aplicativo. E se você for distanciando aqui, você vai ver que tem imóveis no Brasil inteiro.
literalmente no Brasil inteiro. Então, é isso que a gente quer mostrar, que o cliente está investindo em imóveis. E o cliente, se ele quiser usar a renda dele mensal dentro do próprio aplicativo, ele tem um banquinho digital aqui, que tem um cartão de débito, que ele pode utilizar, cartão de débito internacional, ele pode fazer pagamentos, né? Então pagar o boleto diretamente por aqui, ou ele pode transferir esse dinheiro através de um Pix ou uma TED para outra conta. Então, basicamente é isso. E aqui tem justamente quais são as carteiras que eu já comprei. No meu caso, recebíveis imobiliários, experiente, lojas de varejo e por aí vai. Então, basicamente é isso. O aplicativo ele é simples, objetivo e cumpre o papel que é facilitar a renda mensal através de fundos imobiliários. Você falou que é fácil e era fácil mesmo, né? É muito simples, é muito simples. É bem fácil. A gente falou aqui da inspiração do Mercado Livre, mas outra inspiração muito grande é a Apple, né? Porque o celular da Apple, ele tem uma engenharia absurda por trás. Mas, ao mesmo tempo, qualquer criança sabe operar, né? Qualquer criança tá ali com o dedinho, mexendo no iPad ou mexendo no iPhone. Então, o que a gente quis fazer com o Trix é algo, né, guardado as devidas proporções, parecida, onde qualquer pessoa consegue fazer, mas toda a inteligência por trás traz uma complexidade que fica a nosso cargo. Né? E a cargo do cliente, a gente não precisa saber. Usar de maneira simples. A gente nem quer saber, né? A gente quer o fácil. Agora, apesar de que é super fácil, eu estou imaginando aqui o seguinte. De repente, você pode estar com algumas dúvidas aí. Então, a gente vai reforçar aqui alguns pontos. Vamos lá. A gente vai fazer o nosso investimento. Ok. Proporcionalmente ao investimento que é feito, a pessoa vai receber os dividendos. Para onde vai esse dividendo? Bom, vamos lá. O primeiro passo, quando o cliente abriu a conta no Trix, ele está abrindo uma conta digital. Como qualquer banco digital que hoje em dia está tão difundido. Você tem lá a sua conta e é lá que você põe o dinheiro e aí o aplicativo transfere esse dinheiro para a conta do cliente numa corretora. Só que o cliente nem enxerga essa conta na corretora, porque a gente quis justamente trazer simplicidade, facilidade. Então o cliente aporta o dinheiro na conta digital do Trix e lá recebe os dividendos todo mês. Na própria conta? Na própria conta digital. E como eu mostrei, o aplicativo tem um cartão. Tem um cartão de débito. Então, se você quiser usar o dinheiro direto do próprio aplicativo, é só você pedir o cartão, ele vai chegar na tua casa, o cartão físico, e você vai usar ele normalmente no seu dia a dia. Ou você pode transferir o dinheiro para o seu banco de preferência. Então, você entra lá, faz um Pix, faz uma TED, ou usa o cartão de débito, paga um boleto, você pode pagar um boleto dentro do aplicativo. Então, o que é importante? O cliente lembrar que a beleza do fundo imobiliário são os dividendos pagos mensalmente. Todo mês, dividendo pingando na conta, vindo dos aluguéis que essas empresas pagaram para os fundos. E todo mês você tem aquele dinheiro para usar. Claro que no começo, comecei agora. O começo, aquela renda contínua que você tem, vai pagar um cafezinho. Aí você continua ali investindo, dali um tempo, aquela renda já está te pagando o teu Netflix. Aí passou um tempo, já está pagando a pizza do final de semana. Quando você vê, boa parte das suas despesas correntes, você já ticou ali, porque está sendo pago com as receitas vindo do fundo imobiliário. É aí que entra o vício do FII. Não, porque você vai eliminando despesas. Fala assim, Netflix, esse eu não preciso pagar mais, porque os meus fundos imobiliários pagam para mim. Conta de luz, esse aqui eu não preciso pagar mais. Então, a gente está até desenvolvendo, em questão de algumas semanas deve entrar no ar, uma funcionalidade no aplicativo que é justamente o estabelecimento de metas, objetivos e você indo cumprindo esses objetivos. Então, agora eu consigo pagar o café com os dividendos que eu recebo. Agora eu consigo pagar a pizza e por aí vai. Vou conseguindo eliminar despesas correntes. Então, eu acho que essa é a grande beleza do investimento em fundos imobiliários e a grande beleza do Trix. A gente está falando aí de cafezinho, de pizza, né? Quer dizer, aquele sacrifício que você fez lá atrás, né? Poxa, mas eu vou deixar a minha pizza e tal. Daqui a pouco, a tua pizza está sendo paga do seu próprio dinheiro. E você já saiu da pizza faz tempo, né? Na verdade, eu já venho investindo em fundos imobiliários há alguns anos. Já formei uma carteira interessante. E eu já pago uma série de contas importantes do meu dia a dia. Escola das crianças, o curso de inglês, o jantar com a esposa no final de semana. Então, eu já pago uma série de despesas com os recursos que eu recebo todo mês dos fundos imobiliários. Mas eu acho que o mais interessante
é você avaliar o fundo imobiliário como uma belíssima ferramenta de aposentadoria, né? Então, você vai passar ali juntando 15, 20, 30 anos. Claro que ao longo desse período você vai usar parte desses rendimentos, mas lá na frente você tem um ótimo complemento de renda para a sua aposentadoria. Então, acho que o fundo imobiliário é um instrumento previdenciário super interessante para quem quer planejar o futuro. Porque a gente está dando esses exemplos aqui de você pagar contas, né, a partir do seu dinheiro. Quer dizer, imagina só, hoje você tem um orçamento que tem lá um mundo de conta para você pagar. Imagina que você consegue se programar, né? Quanto mais você investe, porque a gente está sempre falando, é proporcional ao que você investiu, né? Sim, você vai ter um retorno proporcional ao investimento. Mas à medida que você vai aumentando esse teu investimento, você vai tirar do seu orçamento várias contas que você tem a pagar. Porque tem aquela opção que você falou. De repente a pessoa fala assim, não, vem cá, tudo bem, eu poderia pagar aqui a escola do meu filho com esse dinheiro, mas não está pesando no meu orçamento. Então, o que eu quero? Eu quero reinvestir esse dinheiro. Aí você mostrou aí no aplicativo que eu posso escolher um percentual. Eu quero, por exemplo, receber metade em dividendos, que eu quero receber hoje para usar como eu quiser agora, mas os outros 50% eu quero que reinvista. Vou te fazer uma pergunta aqui, e também quero falar sobre valorização de imóveis, que é uma segunda forma de ganhar dinheiro com FII. Aguenta aí. Mas digamos que eu coloquei lá, 50% eu quero receber, 50% eu quero investir. Mas no mês que vem, eu sei que vem uma conta grande para pagar. Eu posso mudar esse percentual? Eu digo assim, olha, só o mês que vem eu quero receber 100%. Na verdade, você não coloca só no mês que vem, mas você habilita num primeiro momento para 100% e antes de virar o mês você muda. Você fala, não, agora eu quero receber 50%. Tá. Agora, o que é importante? É muito simples o processo de venda também, ou seja, de fazer liquidez daquele dinheiro, né? Então, se por acaso você esqueceu habilitado 100% reinvestir, ele vai reinvestir. Vamos supor que deu um reinvestimento de R$2.000 e você precisa daqueles R$2.000. Esqueci, eu precisava de 1.500 daqueles 2.000. Você entra no aplicativo, em 5 cliques também você vende R$1.500 de cota e aí em 2 dias úteis o dinheiro está disponível na tua conta para você usar. Ok. Então, também não é um grande problema se por acaso eu esqueci o reinvestimento ligado. Não tem problema, você vai vender as cotas que foram... Porque o reinvestimento nada mais é do que o aplicativo comprando novas cotas para você e fazendo aquele efeito bola de neve. Sim. O reinvestimento é ele comprando novas cotas para você. Uhum. Então você fala, eu recebi 5 mil de dividendo, quero reinvestir 100%. O aplicativo vai pegar esses R$5.000 e vai comprar R$5.000 de cota. No mês que vem é o que você tinha, mais esses 5 mil gerando renda todo mês. Isso é legal porque no momento ali de aperto, você em 2 dias se resolve. Em 2 dias você fez a liquidez. Voltando lá na comparação com o imóvel. Apertou, eu preciso vender meu imóvel. Qual que é a dificuldade que você vai ter? Enorme. Imensa, né? Imagina. Agora, o fundo imobiliário não é muito simples. Além de você não ter dor de cabeça com o advogado, não tem dor de cabeça com o corretor, não tem que pagar comissão, você simplesmente vende na bolsa, né, através do aplicativo e faz liquidez em 2 dias. Essa facilidade é que a gente estava brincando aqui, né, que é uma coisa viciante, porque é muito simples, é muito fácil. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu deixo na poupança porque a poupança é fácil. Mas é como a gente está falando aqui. Os fundos imobiliários, eles têm, né, toda uma complexidade que os envolve ali, faz parte do produto. Mas quando você tem uma ferramenta que tira essa complexidade e torna a operação muito fácil, Exato. É tudo que a gente precisa, né? Então, essa facilidade é o sensacional. E aí, com o cartão, então, que você pode usar ali mesmo, sem precisar ficar transferir, mandando dinheiro. Ai, gente, que banco que é? Vou pagar isso aqui aonde? Paga ali, já está tudo ok. Direto no próprio aplicativo. Ou então, não, vai debitar uma conta na minha conta do outro banco. Beleza, eu passo rapidamente ali com o Pix na hora, 10 segundos, já está na outra conta. Agora, eu queria falar de uma outra coisa aqui, um outro ganho, que é... Digamos que eu tenho lá na minha carteira imóveis variados e esses imóveis se valorizam ao longo de um período. Como é que fica o meu ganho, então, com a valorização desses imóveis da minha carteira? Tem 2 formas de avaliar a valorização do imóvel. Valorizou o aluguel. O aluguel custava R$50 por metro quadrado, agora ele custa 100.
Pô, então a empresa vai pagar mais aluguel para o fundo imobiliário, eu vou receber mais dividendo. A minha porcentagem é a mesma, só que o valor é maior. Só que o montante é maior. A segunda possibilidade é, eu comprei esse imóvel no fundo imobiliário por 10 milhões e surgiu uma oportunidade de eu vender ele por 20 milhões. Pô, tem 10 milhões aí de lucro que é distribuído para os cotistas. Então, os bons gestores, eles fazem isso. Eles administram bem essa carteira de aluguéis, bons inquilinos, bons imóveis, e estão sempre atentos a oportunidades de venda. Então, eventualmente, eu vendo, realizo um lucro adicional, porque, no final das contas, é um comparativo para e passo a investir num imóvel. O imóvel não é assim, você compra o imóvel, aluga, recebe o aluguel, aumenta o aluguel, você vai receber mais aluguel. Agora, surgiu uma oportunidade de vender com lucro, vou vender, vou realizar esse lucro e vou distribuir para os cotistas dos fundos. Então, você tem esse ganho adicional, que a gente não faz nenhuma projeção, porque não tem como imaginar qual é o momento que vai ter uma venda, mas quando ela correr, certamente vai incrementar teu dividendo. Ai, a gente incrementou o dividendo, a gente fica feliz, é tudo que a gente quer, né? Por isso é que a gente fala, né? É importante que você faça essa programação, né? Uma outra coisa também que as pessoas perguntam é com respeito à programação do investimento. Então, por exemplo, digamos que aí hoje você pensa assim, olha, para eu investir hoje, sei lá, R$200 todo mês, então eu vou todo mês botar lá R$200 e vou comprar mais cotas e vou aumentar ali a minha carteira. Ok, mas o que acontece se daqui, sei lá, 3 meses eu não posso? Não acontece nada. Não acontece nada. Essa é uma coisa que muita gente pergunta, mas e o mês que eu não investi, o que acontece? Nada. Você só não cresceu o seu bolo que paga dividendo todo mês. Exatamente. E é legal que o Trix, ele é para qualquer investidor, para os dois lados. Pode ser um investidor que quer começar com R$150, ou pode ser um investidor que tem 5 milhões de reais. Porque o trabalho da dor de cabeça que ele tem, seja para comprar o imóvel e concentrar, seja para montar uma carteira de fundos imobiliários, é a mesma. Então, o aplicativo é realmente democrático. Ele serve para os pequenos investidores que estão começando e para os grandes investidores que não querem ter as dores de cabeça de investir em fundos imobiliários, mas querem ter os benefícios. Então, é realmente um aplicativo democrático. Exatamente. Não é que você vai chegar lá no banco e o cara que tem dinheiro, ele é bem atendido. Eu que tenho pouco dinheiro não sou tanto assim. Isso aí não existe. Mas existe um ponto interessante que, geralmente, o dinheiro dos fundos imobiliários está na conta de corretoras. E como que as corretoras ganham? Elas ganham comprando e vendendo. Fazendo você comprar e vender ou comprar em novas emissões. O objetivo do Trix não é fazer você comprar e vender. O objetivo é que você tenha a melhor renda. Então, a gente tem um objetivo totalmente alinhado com o nosso cliente, com o nosso investidor. Né? Claro, porque quanto mais a pessoa aportar, mais vocês vão ganhar. E mais a gente também vai ganhar. Então, o objetivo é que ele tenha a maior quantidade de dinheiro possível investido nos melhores fundos. E, às vezes, você vai lá na tua corretora ou no teu bancão e ele não tem interesse, porque ele não tem incentivo financeiro para formar uma boa carteira de longo prazo para você. Então, às vezes, ele acaba dificultando o teu investimento nesse tipo de ativo, nesse tipo de fundos. Então, eu acho que o Trix é bacana porque ele está muito alinhado o interesse dos gestores da empresa, né, da empresa com os interesses do cliente. Exatamente. Agora, o que eu queria falar aqui para você? 2 coisas, vamos lá. Aí você fala, gente, entendi, já tô nessa, já quero saber desse negócio de fundo imobiliário, finalmente já ouvi 1000 vezes falar disso, ainda não sabia como investir, agora já sei. E agora como é que eu faço? Bom, vamos lá. O aplicativo funciona para iOS e para Android, então você vai lá na loja oficial e baixa o aplicativo. Ah, tô com dúvida qual é o aplicativo. Não tenha dúvida, você vai aqui na descrição do vídeo e tem um link, clica nesse link e aí você já vai baixar, seja o seu celular iOS ou Android. Então, é super, super simples. Vai aqui na descrição do vídeo, clica lá e aí você já vai poder baixar com segurança, com a certeza que você está baixando o aplicativo certinho. Agora, a segunda coisa digamos que você tem alguma dúvida ainda. Você fala, tá bom, entendi, baixei, tenho alguma dúvida, ou eu quero fazer alguma pergunta antes de baixar. Você pode deixar a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo, qualquer pergunta que seja.
A gente explicou, né? A gente tentou aqui, né, Lu, cobrir todas as dúvidas possíveis, mas de repente você fala, poxa, mas eu tenho uma duvidazinha aqui ainda. Então o que você faz? Vai aqui nos comentários, coloca a sua pergunta, porque tem uma equipe da Trix que vai responder as perguntas de vocês, tá? Então saiba que você vai ter lá um time de especialistas, não são robôs, não. São pessoas. Pessoas que vão te responder. Então, faz lá a tua pergunta, seja lá do que for. Olha, meu caso é assim, assim, assado. Coloca lá que as pessoas vão te responder, tá? Então, vale a pena você olhar aqui na descrição para você pegar o link certinho. E ficou alguma dúvida? Não fique com dúvida. Vai lá, coloca a sua pergunta que vai ter o pessoal da Trix que vai te esclarecer, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, Lui, o que eu quero saber aqui de você? Quero saber de você o seguinte. O que a pessoa que não tem conhecimento nenhum, conhecimento zero de fundo imobiliário, pode ouvir de você para ela dizer, estou segura de começar a investir aí? Bom, eu acho que a gente conseguiu corresponder ao desafio de criar uma ferramenta simples, segura e objetiva para se investir nessa indústria. A TRX está nesse mercado há 16 anos. Quando a gente começou a fazer fundos imobiliários, o mercado inteiro tinha mais ou menos 10 mil investidores. Hoje são 2 milhões. Uau. E a gente quer participar de uma revolução ainda maior. Desses 2 milhões virarem 10 milhões. Então, eu acho que a gente tem muito histórico. Já investimos mais de 8 bilhões de reais em imóveis. Então, a gente tem muito histórico e realmente consegue oferecer para o cliente uma experiência muito bacana para se beneficiar dessa indústria de fundo imobiliário que tem crescido tanto. E aí você fala, gente, mas é fácil assim mesmo? É fácil assim mesmo. E ainda que você diga assim, mas eu sou a pessoa da pulga atrás da orelha, eu vou fazer um desafio para você. Como a partir de R$150 que você investe, faz um investimento a partir de 150. É isso. Faz um teste. Você tem lá R$150 na poupança, seja lá o dinheiro que você tenha na poupança, destaca ali 150 e coloca. Sente ali como é que é o aplicativo, vai pegando confiança e aí... Vê o primeiro dividendo cair na conta no mês seguinte. Essa é a parte aí você vai começar a sentir e vai falar, quero mais, quero colocar mais isso. Botei 150 aqui, vou botar mais um pouquinho. E aí quando você vai ver, você já tá aí, né? Que nem o Lui pagando uma série de contas lá, pensando a longo prazo. Porque isso que eu acho legal, né? As coisas, quando a gente fala de tecnologia, parece que são aquelas coisas que, né, vão embora muito rápido. Tudo hoje tem, amanhã não tem. Mas uma coisa muito legal que você falou aqui, dentre todas as coisas que você explicou para nós, é essa questão de você fazer uma programação pensando até na sua aposentadoria. Sim. Né? Porque hoje a gente sabe quem é que vai se aposentar. E se aposentar ainda com a Previdência, né, normal, aí com o INSS, né, com a pública, vai receber quanto? Sim. Então, é uma preocupação. Então, quando você fala de futuro, quando você fala de longo prazo, a gente vê que por mais que as coisas, né, no nosso mundo hoje tem, amanhã não tem, ontem, né, a gente estava falando daquilo, hoje já não é mais, mas a gente está falando aqui de uma coisa para o seu futuro, de programação a longo prazo. Você pode, sim, receber um dividendo no mês que vem para pagar o teu cafezinho, como a gente brincou aqui, como você pode fazer uma programação do tipo, gente, eu não tinha aquele dinheiro mesmo, então eu vou deixar aquele dinheiro para trabalhar para mim amanhã, para que eu tenha, né, um futuro um pouco mais seguro. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de segurança, sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é isso. O Trix é para começar pequeno, testar, sentir e ir crescendo junto. Eu acho que esse que é a experiência que a gente propõe para os nossos clientes. É isso aí. Bom, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, ter mostrado para a gente o aplicativo, ter dado essa aula, né, sobre os FIIs e pela segurança que eu creio que você passou. Legal. Porque eu já baixei o aplicativo. Né? Então, posso dizer assim que a segurança que você passa, eu acho que é uma coisa que às vezes falta para a pessoa, sabe, tomar aquela decisão, agora vai. Eu acho que a gente conseguiu isso aqui, então quero te agradecer por Legal. isso. Obrigado pelo espaço, obrigado pela tua audiência, pelo pessoal que nos assistiu. E o nosso time está à disposição para tirar a dúvida que for, para a pessoa poder começar essa jornada com a gente. É isso aí. Então, gente, olha, a gente vai ficando por aqui.
Agradecemos você que assistiu aqui todo esse vídeo. Passa para os seus amigos, aquele que fala, não, eu não sei lá o que é isso, tô com medo. Passa esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que você vai ajudar as pessoas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.